Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos chegando, pessoal, para mais um dia aqui na nossa escola de vencedores, a escola da vida, que nos ensina cada dia mais a crescer, a desenvolver todas as áreas da nossa vida, desenvolver a nossa fé, a nossa espiritualidade, desenvolver o nosso comportamento, desenvolver o nosso caráter, porque caráter também você pode ir aperfeiçoando ele cada dia mais. À medida em que nós vamos crescendo, à medida em que nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo áreas da nossa vida que muitas vezes estavam travadas e eram impedidas de ter, nós mesmos estávamos impedindo de ter acessos por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Então, dentro desse aspecto, nós estamos aqui na escola de vencedores para buscar em primeiro lugar a Deus, sem sombra de dúvida, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas na nossa vida, mas também desenvolver. A Bíblia diz que Jesus crescia e Jesus é o modelo maior para nós. E ele crescia em 3 níveis. Quais níveis? Graça, estatura e em conhecimento. Esses 3 níveis de crescimento nós aprendemos aqui na escola de vencedores. Muito bom ter você aí conosco e pedir a você que nos ajude neste momento a compartilhar com mais 1, mais 2, mais 3 amigos para que mais pessoas possam se ligar a nós, se achegar a nós aqui na escola de vencedores. Estamos juntos? Está comigo? Você que está na estreia, já pode deixar o seu comentário aí. Você que está em um outro momento, pode curtir, compartilhar, enviar para mais amigos, porque a Escola de Vencedores está chegando mais uma vez para desenvolver o nosso crescimento. E a primeira coisa que nós fazemos, antes de entrarmos no tema de hoje, sem sombra de dúvidas, é a oração. Ore com fé, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui orando, pedindo a Tua bênção sobre este momento, ó Deus, que nós queremos compartilhar um pouco mais da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa ser verdadeiramente o guia, aquele que nos orienta, para que o nosso crescimento, ele venha a ser, ó Deus, real nas nossas vidas. Para que nós possamos desenvolver tudo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Então, que a escola de vencedores possa ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo, para que nós possamos aprender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do céu para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você está junto comigo? Então deixa eu liberar para você já o texto que vai nos dar base para tudo que nós vamos conversar hoje. Abra aí na sua Bíblia, papel e caneta na mão, porque é escola, e não é uma escola qualquer, é a escola de vencedores. E eu vou ler o texto padrão, básico aqui, que nós declaramos todos os dias na escola de vencedores. Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 8, verso 37, diz o quê? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em que coisas são essas? É importante nós declararmos aqui todos os dias em Jesus, né? Aquele que nos amou é Jesus. Nos amou primeiro, nos escolheu. A Bíblia diz, não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu, o Senhor, escolhi a vós. Então você é um escolhido. É importante nós entendermos isso. Agora, somos mais que vencedores em todas essas coisas. Em que coisas? Diante das nossas dificuldades, diante dos desafios, quando nós estamos desenvolvendo uma fé viva, verdadeira em Jesus, nós nos tornamos verdadeiramente vencedores, vitoriosos. Só vence quem enfrenta desafios. Os inimigos, eu já disse aqui na escola de vencedores algumas vezes para vocês, que os inimigos eles nos promovem, os problemas eles nos promovem, as dificuldades elas nos promovem. Então talvez você hoje esteja diante de um enfrentamento, de um problema. Este problema ele não é para a sua morte, nem para a sua derrota.
é para que você seja promovido através desse problema. Então, em todas essas coisas, em todos esses obstáculos, diante de todos os enfrentamentos que nós temos, nós estamos declarando que somos mais que vencedores. Todo vencedor precisa ter atenção nisso, que a sua vida não se resume apenas em uma questão pessoal, mas em uma questão coletiva. E o tema que eu quero trazer para vocês diante desse texto é este: somos mais que vencedores. Mas a pergunta que se faz necessária para que nós possamos dar sequência aqui é esta: quem vence quando você vence? Quem se torna vencedor? Somos mais que vencedor. Quem vence quando você vence? Em todas estas coisas, não diz eu sou, mas e somos mais que vencedor. Então, é importante nós entendermos quem vence quando você vence. Quem conquista quando você conquista. Esta pergunta é extremamente necessária, porque quando nós entendemos, quando você conseguir responder esta pergunta, a sua vitória ganhou propósito, a sua vida ganhou um propósito, a sua existência ganhou uma causa de ser. Pergunta que você vai fazer agora para a sua consciência: quem vence quando você vence? Isso é muito importante. Todo vencedor precisa entender que sua vida não é apenas pessoal, mas também coletiva. Quando você vence, outras pessoas também são alcançadas pela sua vitória, pela bênção que está sobre a sua vida. Perceba que um atleta de alto rendimento, quando ele vai para uma competição internacional representando o seu país, ele tem um propósito. Quando ele vence, ele levanta a bandeira do seu país, ele sobe ao mais alto do pódio. Vamos aqui falar de um corredor de Fórmula 1, mais tradicional ali, como pódio. Quando ele sobe no pódio, não canta o hino. Eu, por exemplo, eu vou correr, eu sou um grande piloto. E eu, quando subo no pódio, ganhei a corrida Fórmula 1, Grande Prêmio do Brasil, Interlagos. Quando eu subi no pódio, não vai cantar o hino do Paulo Nardino, vai cantar o hino da minha nação, do meu país. Então, quem vence quando você vence? Quem é abençoado quando você está abençoado? Quando este destino, quando esta resposta ela é muito clara na sua vida, você verdadeiramente encontrou um propósito. O propósito de Deus é que nossa vida seja um canal de vitória, que glorifique o seu reino e abençoe todos ao nosso redor. Isso é muito importante. Abençoe. Esta é uma pergunta-chave para toda pessoa que deseja ser vitoriosa. Vou repeti-la mais uma vez. E eu quero que você pense nela. Quem vence quando você vence? Só você? Quem é abençoado quando você é abençoado? Só você? Deixa eu dizer algumas situações que precisam ser muito claras na vida de todo cristão. Todo aquele que atribui a sua vida, as suas vitórias, e você diz assim: graças a Deus nós vencemos. Primeiro ponto importante, primeira pergunta importante dentro dessa resposta, primeira resposta importante para a vida de todo aquele que realmente entendeu Romanos capítulo 8, verso 37. Mas em todas essas coisas, diante de todas as dificuldades, nós somos mais que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Então, quem vence quando você vence? Resposta importante para quem encontrou o propósito da vida: o reino de Deus vence. Quando eu venço, o reino de Deus vence. Ontem nós falamos muito sobre o reino de Deus. Falamos sobre a importância de nós sermos servos de um reino de Deus. Sabe o que eu acho bonito? Quando um atleta de futebol, ele vence ou ele faz um gol. Eu acho bonito isso, acho louvável. Quando ele levanta os dedos aos céus e ele está dizendo: eu venci.
mas o reino de Deus venceu hoje aqui também. O nome do Senhor é glorificado na minha vitória. Me lembro quando o Kaká, que é da minha geração, mesma idade, ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. Ele pegou aquele troféu, o prêmio de melhor jogador do mundo, e levou dentro da igreja onde ele congregava e colocou lá em exposição para dizer: eu venci o prêmio de melhor jogador do mundo, mas quando eu venço, o reino de Deus também vence. O que vai garantir que você sempre terá vitórias na sua vida é essa pergunta: quem vence quando você vence? O reino de Deus vence. Mateus capítulo 6, verso 33 diz, o que diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a sua vitória também é a vitória do reino de Deus, o reino de Deus comprou a sua briga. Lembra o exemplo que eu acabei de dar a você? Quando um atleta vence na Fórmula 1 ou em qualquer esporte mais individual, ele sobe do alto do pódio e levanta a bandeira da sua nação e canta o hino do seu país. Quando aquele que é do reino de Deus vence, ele sobe no pódio, mas ele não se esquece de cantar o hino ao Senhor, de louvar a Deus, de agradecer a Deus e de reconhecer. Quando um cristão vence, o reino de Deus é glorificado. Sua vitória é testemunho que prega mais forte do que palavras. Deus está procurando servos dele para fazer deles mais que vencedor. Mas esses servos precisam ter um reconhecimento. Se eu vencer hoje, o reino de Deus vence. Se eu conquistar hoje, o reino de Deus conquista. Porque muitas pessoas não prosperam na vida, porque se elas prosperarem, se elas ganharem dinheiro, o reino de Deus não participa disso. O reino de Deus não tem parte. Por que é que o reino de Deus garante vitória a você? Se você não garante que a sua vitória, que as suas conquistas também são conquistas do reino de Deus. Quando eu venço, quem vence? O reino de Deus vence. Sua vitória, suas conquistas, suas honras. Honra a quem honra, mas glória somente a Deus. Deus vai honrar você. Você é vencedor. Mas quando você vencer, não se esqueça, eu estou vencendo, mas o reino de Deus não será esquecido. Cada conquista, cada porta aberta, cada milagre aponta para a fidelidade a Deus. Quem vence? Quando você vence. José venceu no Egito. Sua vitória não era só dele, mas a vitória de José no Egito salvou todo Israel. A vitória de José no Egito livrou Israel da fome. A vitória de José no Egito livrou seus irmãos, seus pais, da morte certa. Mesmo depois de ter passado por tantas traições, frustrações e dificuldades, a vitória de José salvou toda uma nação. O povo de Israel venceu através da vitória de José. Se você vencer hoje, se você conquistar hoje, se você ficar riquíssimo hoje, quem vence? Quando você vence. O reino de Deus vence quando um filho de Deus está, um servo de Deus está vencendo. Quem mais vence quando você vence? O reino de Deus. Mas, aí sim, você mesmo vence. Você vence. É importante vencer. O doce sabor da vitória. Como é doce o sabor da vitória. Eu já ganhei algumas batalhas na vida. Já tive outras derrotas na vida. Eu aprendo mais nas derrotas do que nas vitórias. É verdade. Mas as vitórias que eu venci, elas precisam ser celebradas. Aprenda a celebrar as pequenas vitórias. Todos os dias. Todos os dias eu preciso aprender a desfrutar e a celebrar as pequenas vitórias. Porque quando você vence, você realmente precisa vencer e sentir-se vitorioso. É importante isso.
1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24, diz assim, ó: não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. A vitória pessoal gera crescimento interior. É importante nós termos vitória pessoal. É importante nós termos uma autoestima. Você precisa ter uma autoestima e acreditar. Você vence quando... É importante que você entenda, eu estou vencendo, para que você tenha uma autoestima, para que você tenha confiança no seu trabalho, para que você tenha confiança na sua performance, para que você tenha confiança nos seus objetivos. Como é importante quando você vence, você descobre que é possível e que Deus é contigo. A sua fé aumenta. É difícil quando você está só derrota, nada dá certo, as coisas não funcionam na minha vida. Vai funcionar, você mesmo vence. Sua autoestima vence, sua fé aumenta. Cada vitória é um degrau rumo ao seu propósito. Ao seu propósito. Quando você consegue responder a primeira pergunta, que é tema da nossa aula de hoje, você está rumando ao seu propósito. Quem não vence a si mesmo? Você precisa vencer a si mesmo. Suas limitações, seus medos, seus traumas, seu passado, sua história, tudo que te amarra. Quem não vence a si mesmo nunca vencerá diante dos outros. Vencer o medo do palco, vencer o medo das dificuldades, vencer o medo da desaprovação, vencer o medo das crises ou das críticas. Quem não vence a si mesmo nunca vencerá diante dos outros. Quem vence quando você vence? Você mesmo, você cresce, você se eleva. Quem mais? Quero elencar aqui 4 situações, 4 cenários de quem vence quando você vence. Qual é o primeiro? O primeiro precisa ser acima de todos. Quem vence quando você vence? O reino de Deus. Segundo, quem vence quando você vence? Você mesmo. Terceiro, importante, quem vence quando você vence? Sua família vence. Sua família vence quando você vence. Josué, capítulo 24, verso 15. Josué declarou o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha família vence quando eu venço. Quando você conquista, sua família é fortalecida. A primeira base que precisa ser fortalecida na sua vitória é a sua família. Os primeiros a serem lembrados nas suas conquistas é a sua família. Vença pela sua família, pelo reino de Deus. 1, por você mesmo. 2, pela sua família. A vitória abre portas para legado. Muitos estão vivendo das vitórias dos seus antepassados. Sua família conquistou posses, eles venceram. Deixaram legado, mais do que herança, deixaram legado. Chegou até você. Os meus antepassados não conquistaram muitos, mas eu quero declarar que você vai conquistar e vai deixar legado para a sua família. E eles vão desfrutar ainda por muitos anos das suas vitórias e conquistas. Quem vence quando você vence? Seus filhos vencem. Como é bom os filhos terem orgulho dos seus pais. Seus cônjuges, eles vencem. Eles vencem. O cônjuge, ele celebra a vitória um do outro, a minha vitória, a sua vitória. Você precisa entender isso. Para os cônjuges que aqui estão, quando o seu marido vence, você celebra porque a vitória é de vocês. Quando a sua esposa vence, você celebra porque esta é a nossa vitória. Não é a vitória individual, é a nossa vitória. Eu estou vencendo, eu estou conquistando por vocês, pela família. Quem vence quando você vence? Seus parentes, eles vencem. Eles são encorajados pela sua fé de conquistar e muitos deles serão abençoados por você de alguma forma ou de outra. Toda a família vence. Exemplo, Noé venceu o dilúvio
e sua família foi salva, toda a sua casa. A vitória de Noé, o livramento de Noé, abençoa Noé e toda a sua família. Qual é a pergunta importante aqui? Quem vence? A minha família vence. Há pessoas que estão vencendo e esqueceram a família. Não é permitir... Não, e quando eu digo a família vence, não é que você tenha obrigações de sustentar alguém, porque você prosperou mais que os demais. A vitória do nome, você carrega o nome da família, você é o filho mais ilustre dessa casa, você é a pessoa mais bem-aventurada desta casa, e a família se sente orgulhosa de ter você como alguém que se destaca em qualquer coisa. A família vence. E é óbvio, se você pode abençoar a família. Quando eu digo de abençoar a família, não é sustentar ninguém, mas é ajudar, é impulsionar, é abrir portas. Importante entender isso. Quem mais vence quando você vence? Pessoas leais na sua caminhada vencem. Quando eu venço, pessoas que foram leais na minha caminhada, elas também vencem comigo. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Melhor, do 9 ao 10, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o companheiro da viagem. Amigos, colaboradores, irmãos de fé, todos se beneficiam das suas vitórias. Nós precisamos ter memória e saber aqueles que estiveram conosco nos momentos mais difíceis, mais desafiadores, e honrá-los verdadeiramente. Deus nos chama para honrar as pessoas que nos ajudaram nas nossas aflições, que nos socorreram nos dias difíceis, seja um socorro financeiro ou um socorro apenas de um ombro amigo, de uma palavra, de um incentivo, de dar as mãos e caminhar com você e te ajudar na sua jornada. Pessoas leais, elas precisam ser honradas na sua vitória. Vencedores não esquecem aqueles que estenderam a mão para eles. Exemplo, Davi não esqueceu de Jonatas. Mesmo depois de Jonatas estar morto, ele honrou sua amizade e cuidou de Mefibosete, filho de Jonas, por amor a Jonatas. Pessoas vitoriosas sabem que não vencerão sozinhas e não se esquecerão das pessoas leais na sua caminhada. Sua vitória não é só sua, ela glorifica a Deus, fortalece você, inspira sua família, abençoa seus leais amigos da jornada. Nunca vença sozinho, até porque comemorar sozinho não tem graça nenhuma. Lembre-se, quem vence com você também merece ser honrado. Muitas vezes, nós, quando estamos em um momento desafiador, temos um companheiro leal, mas aí quando nós vencemos, nós esquecemos esse companheiro, esta pessoa leal, porque agora nós temos outros acessos, nós alcançamos outro nível, e neste outro nível, nós não nos relacionamos mais com aquelas pessoas da base, que nos ajudou na nossa base, quando nós deveríamos dar as mãos para aquele que nos ajudou lá no início e colocá-los no mesmo nível que nós estamos andando. Mas agora, muitas vezes, nós nos envergonhamos. É o filho que se formou médico e a mãe era faxineira. Agora ele tem vergonha da mãe faxineira. A mãe faxineira entregou a vida para que ele pudesse se formar médico, advogado ou qualquer profissão que o valha. Se sacrificou, mas agora ele tem vergonha da mãe que é faxineira. Ela não serve mais para andar nos ciclos que agora ele, que é doutor, está andando. Quem vence quando você vence? Quando você vence, primeiro, o reino de Deus precisa vencer. Segundo,
Você mesmo precisa reconhecer suas vitórias e vencer a si mesmo. Terceiro, sua família vence. Isso é muito importante. Eu e minha casa estamos vencendo. Minha descendência está vencendo. Pessoas leais na sua caminhada também vencem. Eu quero encerrar dizendo isso a você. A vitória é minha, mas a glória sempre será de Deus. E a alegria da caminhada sempre será compartilhada com os verdadeiros e leais amigos. A Bíblia diz: em todo tempo, amo o amigo, mas é na angústia que se nascem os irmãos. Que Deus abençoe você nessa escola de vencedores, onde nós temos declarado que em Jesus somos mais que vencedores. Que as nossas vitórias possam glorificar o nome do Senhor e que o nosso testemunho de vitória possa alcançar muitas e muitas almas, muitas e muitas pessoas para o reino de Deus. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, esta palavra, que não é minha, é do Espírito Santo, é a palavra de Deus. Se faz sentido para você, tome posse dela e, mais do que tomar posse, viva ela de uma forma prática. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando nessa escola de vencedores, este tempo precioso que separamos para estar aqui. Eu quero celebrar vitórias, mas eu jamais esquecerei que não venci sozinho, que não cheguei até aqui sozinho. Muitas pessoas estiveram na minha caminhada, mas a principal delas é o Senhor Jesus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. A sua vitória é a minha vitória. E eu quero celebrar as tuas vitórias e que as nossas vitórias sempre, sempre glorifiquem o nome de Jesus e o reino de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Até a próxima semana para mais uma escola de vencedores. E você declara comigo: em Jesus somos mais que vencedores. Deus te abençoe. Até a próxima escola de vencedores. Passos firmes, olho a direção. Com fé e coragem sigo a missão.